morte triunfou ali. O Rei do amor a vida entregou. A escuridão cobriu o céu. Não tem mais lágrimas, não tem mais choro na presença de Deus. Faz aí um autoexame. Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor por causa dos seus pecados? Pensa aí, a última. Estou falando de chorar de emoção, porque não? Por causa dos seus pecados. Pois a terra estremeceu, o véu se rasgou, o sacrifício ofereceu. Apocalipse 3, do 14 ao 23, ou melhor, ao 22. Irmãos, é a última igreja aí da série de mensagens. Foi uma bênção para o meu coração poder preparar essas mensagens, e hoje é a última desta série. E essa igreja de Laodiceia não era fácil, não. Pensa numa igrejinha difícil. Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela chuva que cai lá fora. E te agradecemos pela chuva que cai aqui dentro. Nós entendemos que espiritualmente o Senhor nos visita enquanto te adoramos em comunidade. O Senhor está no meio dos louvores do seu povo. O Senhor fala conosco por meio da tua palavra. O Senhor nos abençoa quando nos reunimos com o propósito de, como igreja, aprendermos mais do Senhor. Fala conosco nessa noite, pelo teu Espírito e pela obra do teu Filho consumada na cruz, que o nosso coração seja cheio da palavra do Senhor e de tudo aquilo que de bom essa palavra traz sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e chegamos em Laodiceia. Em cada uma dessas igrejas nós fomos lembrados de virtudes
que precisam e que o Senhor Jesus deseja avivar em nossos corações. Avivamento é obra de Deus, queridos. Avivamento é obra santa. Avivamento é um movimento que começa no céu e invade a terra. Avivamento é algo que vem de cima para baixo. Avivamento é algo que só o Espírito Santo de Deus pode produzir na vida de um crente, na vida de uma igreja e no lugar, no contexto em que os crentes estão e a igreja está. E nós cremos nisso de todo o nosso coração. Então, quando nós falamos sobre amor, nós pedimos ao Senhor: Senhor, restaura aqui, que eu volte ao primeiro amor. Quando nós falamos de esperança, nós pedimos ao Senhor: encha o nosso coração de esperança, que, como está lá em Romanos, nós sejamos ricos de esperança, e uma esperança que não se limita a essa terra, mas que está firmada nos céus. Quando a gente fala sobre verdade, e aqui a verdade é a palavra do Senhor, a gente pede ao Senhor: Senhor, enche o nosso coração com a verdade. Tira de nós todo engano, tira de nós toda mentira, tira de nós tudo aquilo que não é preceito, mandamento, ordenança, direção do Senhor para a nossa vida. Quando nós falamos sobre santidade, nós cremos de todo o nosso coração que apenas o Senhor, pelo seu agir, pelo agir da sua graça, da sua misericórdia e da sua palavra em nossos corações, pode nos santificar. Nós por nós mesmos não podemos. Não somos capazes, irmãos, de sozinhos vencer o pecado. Nós só vencemos o pecado com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Visão, Senhor, abre os nossos olhos, que a gente enxergue a porta que o Senhor tem aberto diante de nós, para que a tua igreja avance, para que a tua igreja marche adiante, para que a tua igreja não fique parada, estagnada e nem retroceda, mas vá adiante nos propósitos do Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, nos dá visão da tua vontade para nós e fervor espiritual. Irmãos, é algo que só Deus pode gerar no coração de um homem, no coração de uma mulher, no coração de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um idoso, de um crente. Só o Senhor pode nos dar um coração fervoroso, uma espiritualidade fervorosa, um coração incendiado, não pelo fogo estranho do inferno, mas pelo fogo de Deus, pelo fogo purificador, pelo fogo santificador, pelo fogo motivador, impulsionador, para que a gente caminhe na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, dispostos a ir até o fim com Jesus e para a glória de Jesus e para a edificação da sua igreja. Então tudo isso são coisas que só o Senhor pode gerar dentro do nosso coração. Só o Senhor pode derramar uma chuva nessa terra aqui, ó, de modo a fazê-la frutificar para a honra e glória dEle. E isso é verdade na minha vida e é verdade na sua vida também. E não importa como estejamos, irmãos, Deus pode reverter tudo para a glória dEle, reverter tudo para melhor. Deus pode mudar as circunstâncias para a glória dEle, mudar tudo para melhor. Deus pode transformar deserto, irmãos, em terra fértil. Bendito é o nome do Senhor. Deus pode, Ele pode todas as coisas. E nós precisamos crer. E crendo nisso, clamar ao Senhor. Senhor, nos faz uma igreja fervorosa de espírito. Senhor, me faz um crente fervoroso de espírito. Senhor, me faz uma mulher fervorosa, me faz um jovem fervoroso, me faz alguém apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela palavra do Senhor. Tira de mim a religiosidade, Senhor,
que é um engano, é uma enganação, e coloca dentro de mim uma espiritualidade verdadeira, vibrante, cheia de Deus, em nome de Jesus. Só o Senhor pode responder isso, irmãos, e é desejo dele responder. E como eu disse, não importa a situação. Vamos dar uma olhadinha na situação dessa igreja? Primeiro, Jesus disse que a igreja estava quente. Estava quente? Fria. Morna. Morna. E por estar morna, a igreja causava náuseas em seu Senhor. Jesus diz aqui para a sua igreja que ele está a ponto de vomitá-la. Vômito é um negócio desarranjado. Concorda comigo? Quem é que gosta de vomitar? Ninguém. Quem é que gosta daquilo que lhe causa ânsia? Ninguém. Quem aqui gosta de sentir náuseas? Ninguém. Mas, irmãos, esta igreja causava este sentimento em seu Senhor. Vamos lá, um pouquinho mais. E cuidado, viu? Porque quando a gente olha para Laodiceia, a gente diz assim: nossa, que povo terrível. Meu Deus, que igreja é essa? Meu irmão, minha irmã, todos nós aqui, sem exceção, já fizemos com que Jesus sentisse o que ele sentiu com respeito a Laodiceia. Mas vamos lá. Jesus vai dizer que esta igreja, está aí no texto, embora se sentisse e dissesse para si mesma: somos ricos, abastados, não precisamos de coisa alguma. Olha o sentimento, o orgulho pecaminoso desta igreja. Somos ricos, abastados, não precisamos de coisa alguma. E Jesus vai dizer para a igreja assim: vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês não têm nem o básico para se vestirem. E claro que Jesus está falando da perspectiva espiritual daquela igreja. Talvez materialmente aquela igreja tivesse um bom sustento, uma boa provisão, um bom lugar, dinheiro na conta. Talvez aquela igreja tivesse um bom pregador, bons presbíteros, bons diáconos, uma liderança estabelecida. Talvez aquela igreja estivesse como instituição religiosa, tirando aplauso das pessoas. Mas aos olhos do Senhor da igreja, embora a igreja se achasse rica, abastada e autossuficiente, ou seja, não precisava de nada mais, aos olhos do Senhor da igreja, a igreja era infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Terrível. Que situação. Mas o mais agravante em tudo isso, e talvez a causa de tudo isso, é que a igreja, e está aí no versículo 20, um versículo que a gente usa muito para evangelizar as pessoas, e nada de errado em fazer isso, e muita gente foi ganha para Jesus por meio deste versículo.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Presta atenção. Ilustrei pela manhã, vou molhar um pouquinho, mas vou ilustrar à noite. Quem vai abrir? Pupo, você abre para mim aqui? Espera aí. Abre rápido, porque está chovendo, tá? Aí, obrigado. Está chovendo, irmãos? Ó. Eis que estou à porta e bato. Sabe onde que Jesus estava? Na igreja em Laodiceia? Do lado de fora. A igreja tinha culto. A igreja tinha... Estou aqui imaginando uma igreja. Escola dominical, a igreja tinha ministérios, a igreja tinha programações, a igreja tinha trabalho com casais, a igreja tinha trabalho com crianças, a igreja tinha tudo, tinha pastor, a igreja tinha presbítero, a igreja tinha liderança, a igreja tinha um monte de coisa, tinha louvor, tinha tudo! E ao mesmo tempo não tinha nada! Porque o Senhor da igreja estava do lado de fora. Terrível situação de Laodiceia. E por isso, embora existisse ali uma comunidade, era para essa comunidade impossível que houvesse um genuíno fervor espiritual. Porque onde Jesus não está, não há fervor espiritual. Onde Jesus não está, não há como haver avivamento. Onde Jesus não está, não tem como haver amor, esperança, verdade, santidade, vitalidade, visão e fervor espiritual. Onde Jesus não está, meu irmão, as coisas do céu não se manifestam. Mas essa igreja, ela é chamada ao arrependimento. Perceba aí comigo, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eu te pergunto, essa igreja precisava se arrepender? Sim ou não? Sim. Morna, infeliz, miserável, pobre, cega, nu. Orgulhosa, se sentia autossuficiente, rica e abastada. Essa igreja vivia de uma forma que, nas entrelinhas, ela declarava o seguinte: nós não precisamos nem mesmo de Jesus. Nós não precisamos nem mesmo do Senhor da igreja. Tanto é verdade que ele estava do lado de fora. E a igreja acontecia normalmente. Alguém já disse que algumas comunidades se o Espírito Santo for retirado delas, elas continuam fazendo as mesmas coisas, sem perceber que o Espírito Santo não está mais ali. Isso não te assusta? Isso me assusta. Já parou para pensar a gente se reunir para cultuar o Senhor e o Senhor não está presente? A gente cantar louvores que não passam desse teto? A gente fazer orações que não chegam ao trono da graça?
A gente prestar um culto que, na verdade, são palavras lançadas ao vento, atitudes vazias e sem significado algum espiritual. Isso é assustador. E era o que Laodiceia estava vivendo. Mas bendito seja o nome do Senhor que não deixa a sua igreja. Não abandona a sua igreja, não vira as costas para a sua igreja, muito pelo contrário, vem ao encontro dela. A iniciativa é de Jesus. Jesus vem e começa a bater a porta. Jesus vem e começa a chamar do lado de fora: "Oi, vocês me deixaram aqui. Para que tenha culto, eu tenho que estar aí. Senão vocês estão se enganando e sendo enganados. Eu tenho que estar do lado de dentro." E para isso Jesus chama a sua igreja ao arrependimento. E eu quero aqui rapidamente trazer algumas verdades que estão no texto para o seu coração. Verdades que nós só enxergamos quando nós provamos de um verdadeiro arrependimento. Irmãos, porque preste atenção no que eu vou dizer. Não são poucos os crentes hoje que se acham a última bolacha do pacote, que se acham a menina dos olhos de Deus, que se acham no centro da vontade do Senhor, enquanto, na verdade, estão mornos, infelizes, pobres, cegos, miseráveis, nus. Por quê? Porque o Senhor que deveria estar regendo, dirigindo, conduzindo as suas vidas, foi colocado à margem. Tomaram as rédeas, se tornaram donos do seu próprio nariz, orgulhosos, gente que se acha rica e abastada e que não precisa de mais nada e nem de ninguém. Só tem um jeito de mudar esse quadro, irmãos, pelo qual eu já passei. Creio, como já disse aqui no início, que todos já causaram náuseas em Jesus, sem exceção nenhuma aqui. E talvez alguns estejam causando este sentimento em Jesus no presente momento. Só tem um jeito de mudar isso, com arrependimento sincero e verdadeiro. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. O crente morno é o famoso crente em cima do muro, e talvez a grande porcentagem em nossas igrejas, de modo geral, sejam de crentes em cima do muro. Crentes que não vivem a palavra na sua inteira verdade. Crentes que negociam princípios e valores para agradar pessoas. Crentes que não tratam do pecado como o pecado deve ser tratado. Eu não estou me referindo ao pecado de outros, eu estou me referindo ao nosso próprio pecado. Crentes que não perdoam como deveriam perdoar, não amam como deveriam amar, não evangelizam como deveriam evangelizar, não investem como deveriam investir, não abraçam como deveriam abraçar, não fogem do pecado como deveriam fugir, não buscam as coisas do alto como deveriam buscar. Crentes que não creem mais como deveriam crer, não confiam mais no Senhor como deveriam confiar, não buscam mais o Senhor como deveriam buscar. Crentes assim, irmãos, e eu já estive, se não tomar cuidado, de uma hora para outra, subo em cima do muro. É crente em cima do muro. O Senhor não nos chamou para viver assim, irmãos, mornos, nem frios, mas Ele nos arrancou da frieza espiritual, para que nós fôssemos fervorosos de espírito. Amém, irmãos?
Quando a gente se arrepende, 3 coisas a gente descobre. Primeira, volte seus olhos aí para o texto. Versículo 15 e 16, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é, eu quero te mandar para longe. Eu quero te expelir. Eu quero botar para fora. Você não está me fazendo bem. Mas, volte seus olhos para o versículo 20. Depois que ele chama esse povo que está causando náuseas ao arrependimento, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Primeira coisa que a gente descobre, e isso traz um fervor espiritual todo especial para o nosso coração, e a gente prova disso quando a gente percebe o que eu estou fazendo. Olha como eu estou tratando Jesus, Ele está do lado de fora. Olha o orgulho bobo, besta, que tomou meu coração. Eu estou me achando grande, sou pequeno, rico e sou pobre, bom demais e sou terrível, santo e sou pecador. Quando a gente acorda, irmãos, e isso por causa do arrependimento, a gente descobre que mais do que nos lançar para longe da sua presença, o Senhor deseja estar conosco. Olha que coisa tremenda, irmãos. Talvez um olhar superficial para esse texto nos levasse, a chegar na conclusão de que, não, Jesus quer vomitar essa igreja. Essa igreja, ela tem que ser lançada no inferno. Essa igreja, ela tem que ser destruída. Queridos, quando a gente se aprofunda no texto e lendo o texto todo, você vai perceber que o que Jesus quer, na verdade, é estar com eles. É fazer parte, é dirigir, é governar, é conduzir, é abençoar, é segurar pela mão e levar pelo caminho certo, é ensinar as verdades do reino, é encher o coração de tudo aquilo que está faltando a essa igreja. Amém, irmãos? É fortalecer a fé, é fazer aquele povo mais santo, e o mesmo é verdade comigo e com você. Presta atenção nisso. Haverá momentos que você vai olhar para a sua vida iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e você vai ter convicção de que Jesus tinha tudo para te vomitar longe, Mas ao mesmo tempo, você vai perceber que Ele está batendo na porta, porque Ele quer estar com você. Ele quer estar com você. Ele quer mudar aquilo que está errado. Ele quer transformar as coisas que precisam de transformação. Ele quer trazer renovo, restauração, mudança genuína e verdadeira para a sua vida, para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. Ele quer te dar um verdadeiro fervor espiritual. Tudo indica que a igreja de Laodiceia se contentava com uma religiosidade. O que é religiosidade, irmãos? Eu sou presbiteriano. Por que você é presbiteriano? Eu sou presbiteriano porque meu pai era presbiteriano, porque minha mãe era presbiteriana, e eu sou da igreja presbiteriana Filadélfia. Grande coisa, vamos lá. Por que você é presbiteriano? Porque eu sou. E aí, como que é ser presbiteriano? Eu vou no culto no domingo.
É. E o que você faz lá no culto? Eu vou lá, sento lá. Você pede para levantar a mão, eu levanto. Pede para baixar, eu abaixo. Pede para ficar de pé, eu fico. Pede para sentar, eu sento. Eu dou o dízimo, a oferta. Tudo. Se for só isso, meu irmão, presta atenção, porque é importante. Você pode até sair daqui sem gostar de mim, mas talvez isso seja um impulso para Deus mudar a sua vida. É religiosidade. Só isso é religiosidade. Por que você é presbiteriano, meu irmão? Porque eu nasci de novo. E eu podia ser batista, assembleia, podia ser de qualquer outra denominação evangélica que professa o nome de Jesus e o faz segundo a palavra de Deus. Mas eu sou presbiteriano porque coube na providência de Deus me fazer presbiteriano. Mas é porque eu nasci de novo. É porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E eu vou aos domingos no culto porque eu entendo o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo. E eu sei que não dá para viver sem isso, porque Deus me colocou nesse corpo que é a igreja. Ele é o cabeça da igreja. E eu me reúno com os irmãos para adorá-lo, para bendizê-lo. E eu ouço a sua palavra e ela queima no meu coração, porque eu sou templo do Espírito. E o Espírito Santo, o maior prazer dele é quando a palavra de Deus chega no meu coração e ele vai aplicando essa palavra na minha vida. É por isso que eu sou presbiteriano. É por isso que eu vou no culto, é por isso que eu amo missões, é por isso que eu quero ver gente sendo alcançada por Jesus, é por isso que eu quero ver a igreja sendo edificada. Agora, a religiosidade, irmãos, ela se contém com um padrão. Padrão esse onde pode arrancar o Espírito Santo. Jesus pode ficar do lado de fora, irmãos, e tudo continua do mesmo jeito. Tem cantina, tem culto, tem alguém pregando. Pregação vira palestra. Irmãos, religiosidade. A gente dá o dízimo achando que está comprando um pedacinho do céu. Eu me lembro que depois da pandemia teve um fluxo assim de dízimo e oferta, irmãos. Acho que tinha uns irmãos que estavam guardando, sabe? E aí na pandemia quase que viu Jesus. Aí falou, deixa eu liberar isso aqui, senão eu vou chegar lá, vou estar em dívida. Aí teve irmão que trouxe. O irmão guardou o ano, hein? Irmãos, religiosidade. Então preste atenção. Um dos princípios da espiritualidade genuína, verdadeira, fervorosa, é que a gente entende que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, o Filho de Deus foi cravado naquela cruz, derramou o seu sangue para nos perdoar dos pecados e para nos dar livre acesso a Deus. O abismo foi desfeito, o véu foi rasgado, o muro foi derrubado, uma ponte eterna foi estabelecida para que nós estejamos com Ele e Ele com a gente, hoje e para todo sempre. Amém, irmãos? Mas pastor, e quando a gente causa esses sentimentos em Jesus, é por causa do nosso pecado, irmãos, é por causa da nossa teimosia, é por causa da nossa rebeldia, é por causa da nossa natureza pecaminosa, que precisa ser tratada e domada, e só o Espírito Santo pode fazer isso. E quando a gente percebe que a gente está gerando no coração de Deus aquilo que a gente não deveria gerar, irmãos, a gente sente que o Senhor nos constrange ao arrependimento. E uma vez que a gente se arrependa, a gente percebe que o que Ele quer é estar conosco. Ele quer estar com a gente. O que causa náuseas no Senhor é o nosso pecado, irmãos. E pecado só tem um jeito de tratar com ele. É com arrependimento verdadeiro, confiado na graça manifestada na cruz do Calvário, confiados no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, confessando, pedindo perdão e provando de restauração. Amém? Amém mesmo? Então guarde isso. Mais do que nos mandar para longe, muito mais do que isso, o Senhor deseja estar conosco e nos transformar. Bendito é o nome do Senhor. Segunda coisa, vai para o texto aí.
versículo 17 e 18. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Irmão, mas chega a ser até assim... Alguém já disse isso, né? Se o orgulhoso soubesse o quanto ele é ridículo, por orgulho ele deixava de ser orgulhoso. Porque gente orgulhosa é ridículo mesmo, né? Se ele percebesse... E essa igreja está vivendo isso, irmãos. Somos ricos. Vou confessar para vocês uma frase que eu não gosto de ouvir aqui na nossa igreja. Nós somos a Filadélfia. Grande coisa. Isso é bobagem, irmãos. Bobeira. Não, nós somos a Filadélfia. Os filadelfianos são diferentes. São nada, irmão. Todo pecador necessitado da graça de Jesus. Também não gosto dessa expressão filadelfiano. Esse negócio não existe, tá? Para com isso. Somos crentes, irmãos. Somos de Jesus. Somos presbiterianos. Amém? Isso é orgulho bobo, irmãos. E se a gente não tomar cuidado, ele cresce no nosso coração. Porque nós somos uma igreja diferenciada. Somos nada, só se for para pior. Diferenciada. Para, gente. Que isso? Não foi Jesus aqui, essa igreja morre. Amém? Amém. A gente tem que entender isso, irmãos, porque a gente tem que ter coração humilde, quebrantado. É a graça de Jesus. Hoje a gente vê aí no cenário gospel, evangelho, igreja disputando com igreja que é melhor, que igreja que é mais bacana, que igreja que é mais legal. Irmãos, que bobagem! Que bobagem! A igreja é a igreja do Senhor. Não tem Jesus, a gente pensa que Jesus está lá no céu falando assim, uau, que igreja, hein? Irmão, lá tem uns anjos que cantam, o nosso pessoal aqui canta muito bonito. E a nossa igreja também parece um grande coral. Como eu canto no meio, tem os desafinos, né? Mas, irmão, já pensou os anjos cantando no céu, irmãos? Como que chama quem canta até a nota? Como que é? Quando a voz vai lá em cima ou vai lá embaixo. Tem um nome isso aí, qual que é? Não, a pessoa que vai até o cantando. E os anjos têm tudo isso aí, irmãos. Aí você acha, meu irmão, que Jesus está lá e fala, uau, como o Renan toca a bateria. Puxa vida. Uau, como o Xandão canta. Uau, Jesus está lá. Uau, como o pastor Júnior prega. Irmãos. Ele está ao contrário, está assim, tem que ter graça mesmo. Se não fosse a minha misericórdia, se não fosse a minha bondade. Até porque, irmãos, ele não vê desenvoltura, ele vê coração. E às vezes a nossa desenvoltura está boa, mas o coração está ruim. Preste atenção, essa igreja era orgulhosa, mas o Senhor vai dizer para ela assim, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Cacetada, pancada. O que isso nos mostra, irmãos? Ainda olha aí, o versículo 18, perdão. Eu não estou enxergando mais, 18 vira 16, não sei o que acontece. Aconselho-te que de mim compres. A igreja que é miserável e pobre, Jesus tem ouro refinado pelo fogo para dar a ela. Olha só. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A igreja que está nu, sem roupa, Jesus diz, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E a igreja que está cega, Jesus diz, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O Jesus que muito mais do que nos mandar para longe, que deseja estar conosco, aqui e para todo sempre, na eternidade, é o Jesus que muito mais do que
mostrar a nossa miséria. Ele deseja nos arrancar dela. Irmão, Jesus, o prazer de Jesus em nos revelar o quanto estamos pecadores, o quanto estamos fora da vontade dele, o prazer dele em nos revelar isso está em nos arrancar desse caminho de morte. Isso não é maravilhoso, irmãos? Tem gente que, quando alguém percebe um pecado na vida dele, fica assim apavorado. Meu irmão, você tem que dar glória a Deus. Glória a Deus. Porque esse pecado veio à luz. E veio à luz para ser tratado. Veio à luz para ser coberto aí pela misericórdia, pela graça do Senhor. Veio à luz porque o Senhor quer tratar, quer te arrancar dele. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera. E prosperar, por favor, quando a gente pensa em prosperar, a gente já pensa no barulhinho aí da caixa registradora, né? Barulho de dinheiro caindo. Para! Prosperar é muito mais do que isso, irmãos. Muito mais do que isso. Dinheiro está lá quase em último lugar. Prosperidade, à luz da palavra, tem a ver com alma, tem a ver com coração, tem a ver com mente renovada, tem a ver com o fruto do Espírito gerado dentro da gente. Irmãos, quem cobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa, esse caminha adiante. E a gente só confessa e deixa pecado, irmãos, porque Jesus toma a iniciativa, traz a luz, trata conosco. Se depender da gente, fica lá guardado no fundo do baú. Se depender da gente, a gente joga tudo para debaixo do tapete. Se depender da gente, a gente faz um buraco em terra e dá por resolvido. Mas não está resolvido. Não está. Jesus, ele mostra, irmãos, ele traz à luz a miséria dessa igreja, o orgulho, a infelicidade, a miséria, a pobreza, a nudez, a cegueira. Mas Jesus diz: eu tenho tudo que vocês precisam para sair desse quadro terrível. Tudo está em mim. Tudo que vocês precisam, eu tenho. E o mesmo ele faz comigo e com você, meu irmão. O inimigo de nossas almas, o diabo, depois a nossa carne, depois o mundo que nos cerca, esses três que são os nossos principais inimigos. Primeiro está o diabo, depois você e depois o mundo. Você mesmo, a nossa carne. Meu irmão, tentam fazer com que a gente trate com pecado de um jeito totalmente diferente daquele estabelecido pelo próprio Cristo. Vou dar só um exemplo. A Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Dá para contar na mão quem eu conheço, que confessa de fato pecado a outra pessoa para ser curado. Pastor, mas precisa? Está na Bíblia, meu irmão. Tem muita gente que é perdoada porque vai lá e confessa o seu pecado para Jesus, com o coração arrependido. Mas não é curada, porque não tem um irmão com quem abrir o coração e dizer: eu pequei nisso, vamos orar junto, ora por mim. Não tem uma irmã com quem abrir o coração e dizer: eu pequei nisso, ora junto comigo, ora por mim. Aí a cura não se estabelece. E muitas vezes é por isso que confessamos pecados, nos arrependemos, recebemos perdão, passa meia hora, estamos pecando de novo na mesma coisa, porque continuamos doentes, não fomos curados. Agora, quando a gente confessa o pecado para alguém, e esse alguém é um irmão em Cristo, a gente começa a ter que prestar conta. O irmãozinho chega para a gente: e aí? Firme? Rapaz, firme.
Pisei na bola. Firme. Pisei na bola. Firme. Por fim você diz, não vou pecar mais, porque senão esse irmão vai ficar me perguntando. Queridos, isso é comunhão que cura, que sara, que estabelece o perdão de Deus na nossa vida, a cura de Deus, a saúde espiritual, o fervor espiritual. Pecado, irmãos, não colabora em nada com fervor espiritual. Em nada. Pecado só traz frieza espiritual, sequidão espiritual. Pecado, ele adoece e mata. Pecado destrói, não constrói nada. Por isso Jesus, quando ele vem para Laodiceia, e quando ele vem para mim, para você, e para a nossa igreja, e diz, olha, vocês estão desse jeito. Ele está dizendo, se arrependam. Porque eu tenho tudo que vocês precisam, para que a coisa mude radicalmente. Louvado seja o Senhor por isso. Amém, irmãos? Então, mais do que denunciar a nossa miséria, o Senhor deseja nos arrancar dela. Não esquece isso não, em nome de Jesus. Deus quer nos arrancar. E, pastor, mas ele não pode arrancar sem mostrar o que está errado? Não, você tem que se arrepender. Eu tenho que me arrepender. Nós temos que nos arrepender. A gente tem falado de avivamento. Todo grande avivamento na história da igreja veio precedido por um momento de grande quebrantamento. As pessoas começaram a confessar pecados publicamente. Pessoas começaram a se quebrantar diante do Senhor. Pessoas começaram a se ver como realmente eram aos olhos de Deus e a caírem aos pés do Senhor, clamando por perdão e misericórdia. Hoje, irmãos, a gente pede perdão assim, ó. Não tem mais lágrimas. Não tem mais choro na presença de Deus. Faz aí um autoexame. Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor por causa dos seus pecados? Pensa, é a última. Estou falando de chorar de emoção, porque não? Por causa dos seus pecados. Qual foi a última vez? Na igreja, se a gente vê alguém chorando, já vai, ô irmão, o que houve? Está batido por quê? Tá... Eu tenho uma esposa que é chorona, a Joana chora no louvor, chora na pregação, chora na oração, chora. E às vezes eu olho assim, eu dou uma cutucada, eu, Joana, o povo vai achar o quê, Joana? Para de chorar desse jeito. O povo vai achar que o pastor não cuida de você, Joana. Para com isso. Já foi, saiu daqui um dia ou outro, assim, me exortando em caminho de casa. Deixa eu chorar em paz. Irmãos, mas não é. Porque para a gente todo mundo tem que estar rindo o tempo todo. Mas o choro faz parte da espiritualidade, irmãos. Por quê? Porque o arrependimento é real. E quando Deus vem e nos alcança com arrependimento, o primeiro sentimento não é estourar foguete, não, irmãos. Não é pular de alegria, não. O primeiro movimento é de chorar aos pés do Senhor. Por quê? Porque o arrependimento aponta para o fato de que o meu pecado levou Cristo à cruz. O meu pecado levou o meu Salvador à cruz. O meu pecado levou o Filho de Deus para aquela maldita cruz. Aí a gente se quebranta, aí depois vem a alegria do perdão, a alegria da restauração, o júbilo da adoração, coração grato diante do Senhor. Louvado seja Deus. A menininha ilustrou ali o que eu queria dizer. Amém, irmãos? E a terceira e última coisa. Então guarde aí, mais do que nos expulsar, o Senhor quer estar com a gente. Mais do que denunciar a nossa miséria, Ele quer nos arrancar dela. Versículo 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4,
Nos é dito que o Senhor nos disciplina para aproveitamento. Nos é dito que o Senhor nos trata como filhos amados. Nos é dito ali que o Senhor nos repreende e disciplina justamente porque nós somos seus filhos. E quem aqui já foi disciplinado e repreendido pelo Senhor? Quem já foi, meu irmão? Você não é anjo, não. Pode levantar essa mão aí. Vamos. Não quero levantar a mão, bobo. Todos nós já fomos e continuaremos sendo. Porque somos filhos. Lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, diz que aquele que não tem disciplina e repreensão da parte de Deus, não é filho. Não é filho. Sempre que eu leio isso, eu digo, Senhor, repreenda, exorta, em nome de Jesus. E o texto aqui diz que Jesus olha para a igreja em Laodiceia e diz para ela, olha, te disciplino e te repreendo, porque te amo. Porque te amo. Guarda isso. Mais do que nos repreender e disciplinar, o Senhor deseja nos revelar o quanto Ele nos ama. Amém, irmão? Então, quando você for disciplinado e repreendido pelo Senhor, e lá em Hebreus 12 vai dizer que, de início, o sentimento é... a gente fica triste. O nosso semblante, ele cai. A gente, puxa vida. Dura, Senhor, essa palavra. Puxa vida. E muitas vezes o Senhor vai usar pessoas para nos repreender e disciplinar. O Senhor vai usar situações para nos repreender e disciplinar. E Ele deseja principalmente usar o seu Espírito e a sua palavra para nos repreender e disciplinar. Mas o prazer dEle não está em nos repreender e em nos disciplinar, mas está naquilo que essa repreensão e essa disciplina vai revelar a nós. E o que ela vai revelar é que Ele nos ama. Eu não sei quem aqui já leu um texto. O título do texto, ele aparece muito em Dia das Mães, Dia dos Pais, é Mãe Má. É o título do texto. Má, entre aspas. E é um texto escrito por um filho, por uma filha, que já cresceu e começa a agradecer a mãe. Porque a mãe foi ali, ó, firme. A mãe não deixou de repreender. A mãe não deixou de disciplinar. O chinelo voador não deixou de trabalhar. A vara que parece que aumenta, a mãe faz isso aqui, a vara pega você lá longe, não deixou de funcionar. Mãe má. Aí o filho, a filha já crescido, começa a agradecer. Obrigado, 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 obrigado. Eu lembro da minha mãe, e minha mãe criou a gente sozinha. Claro, teve ajuda de tio, de avós, mas foi ali. Meu pai faleceu, eu era muito novinho, 6 anos. Minhas 2 irmãs. Chegamos na juventude. Gente, minha mãe tinha uma vara de marmelo que ela virava a geladeira assim, ó. Você ia abrir a geladeira, você conseguia bater na ponta da vara assim, ó. E ela estava atrás. Você olhava assim, oh Jesus. Gente, quantas noites minha mãe saía para buscar os filhos na rua, em especial minhas irmãs. Ela falava 10 horas em casa. Era uma vergonha só. Mas 10 horas minha mãe estava lá, tinha um clube na cidade, na porta do clube assim. Chama a Luciana para mim, chama a Tatiana para mim, chama. E parecia que estava tocando gado. Saía e os filhos na frente, ela...
Mãe, se a senhora vê isso aqui, a senhora confirma. Irmãos, hoje eu e minhas irmãs somos gratos, porque mamãe, ia lá buscar a gente na porta do clube. Louvado seja o Senhor. Na época, podia ter morrido a senhora, pelo amor de Deus, que mãe ruim, que isso, que aquilo, quero mais é que morra. Povo imaturo, né? Hoje, gratidão. E Jesus diz para a igreja, eu repreendo e disciplino porque amo. E lá em Hebreus capítulo 12, diz assim, desse jeitinho está lá. Se nossos pais nos educaram, por que é que o Pai Celestial não pode nos educar? Disciplinando e repreendendo. Então, meu irmão, entenda que a disciplina ela causa tristeza e repreensão, porém, e a repreensão também causa tristeza, mas gera frutos. E sem isso não tem fervor espiritual, meu irmão. Se você não passar pela prensa, você vai continuar o mesmo, ou vai retroceder. Enquanto estamos aqui, o Senhor tem que nos disciplinar e nos repreender, a todos nós, sem exceção, porque a gente continua pecador, para que frutos de arrependimento comecem a se manifestar na nossa vida. E fervor espiritual tem tudo a ver com isso, irmãos. Tem tudo a ver com isso. Amém, queridos? Amém, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fervor espiritual, queridos, está na presença de Jesus. Fervor espiritual está em recebermos de Jesus tudo aquilo que a gente precisa para não viver uma vida orgulhosa, pobre, cega, nu, miserável nessa terra. Fervor espiritual tem a ver com ser repreendido e disciplinado por Deus, dia a dia, sempre que preciso for, e descobrir o quanto Ele nos ama. Aonde está esse amor, pastor? Está derramado sobre a nossa vida diariamente, mas se manifestou, foi provado na cruz do Calvário. Bendito é o nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Deixa eu tentar calçar o sapato. Vamos orar? Hoje não vai ter apelo, mas eu queria que você orasse ao Senhor. Aí no seu lugar. Coloca a tua vida diante dele. Senhor, eu tenho causado aí náuseas no Senhor. Eu estou vivendo em cima do muro, Senhor. Não sou frio nem quente, sou morno, tem misericórdia. Peça isso ao Senhor. Senhor, eu estou orgulhoso, eu estou achando que sou o máximo, que a minha espiritualidade está legal, está bacana, enquanto na verdade eu estou infeliz, pobre, cego, nu, miserável. Fala com Deus. Senhor, eu te pus à margem da minha vida, eu te pus do lado de fora, tem misericórdia, Senhor. Que eu possa ouvir o Senhor batendo na porta, que eu possa ouvir a tua voz, abrir a porta, entrar, para que o Senhor entre e eu sei com o Senhor comigo. Ore ao Senhor. O Senhor mostrou tudo isso à igreja de Laodiceia, o quanto essa igreja estava mal. Não porque Ele queria destruí-la, mas porque Ele queria abençoá-la. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, por este culto, por tudo que aconteceu nele. E nós oramos ao Senhor para que essa palavra caia no nosso coração como boa semente em boa terra. E pelo Teu Espírito gere os frutos, Pai, a 30, 60 e a 100 por um. Que o Senhor deseja que sejam gerados dentro do nosso coração. Como é bom saber, Senhor, que embora a gente dê tantos motivos ao Senhor, para o Senhor nos mandar para longe,
o Senhor tem um desejo muito, mas muito maior de nos trazer para perto, de estar conosco. Bendito é o teu nome por isso. Obrigado por essa graça maravilhosa sobre a nossa vida. Senhor, obrigado porque, embora o Senhor enxergue a miséria na qual nos colocamos muitas vezes, a miséria do orgulho, a miséria da cegueira, a miséria da nudez, a miséria, Senhor, da pobreza espiritual. Oh, Senhor, o Senhor chama a nossa atenção, e o Senhor diz: eu tenho tudo que vocês precisam. Eu tenho ouro refinado, eu tenho vestiduras brancas, eu tenho colírio para os olhos. Oh, Senhor, que a gente se aproxime, que a gente seja aproximado pelo Senhor, e que a gente prove de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que espiritualmente nós sejamos fervorosos, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, porque a tua repreensão, a tua disciplina só vem sobre nós porque somos filhos e filhos amados. Obrigado porque a maior manifestação do Senhor sobre a nossa vida de amor, depois da cruz de Cristo, está nas constantes disciplinas e repreensões do Senhor sobre a nossa vida, para que a gente saia do caminho de morte, para que a gente não caia no buraco, no atoleiro do pecado, para que a gente não viva de aparência apenas, mas de verdade, para que a gente seja aquilo que o Senhor planejou que fôssemos, para que a gente não caia nas ciladas do inimigo, mas para que a gente ande pelo reto caminho que o Senhor preparou para nós, o caminho que foi aberto por Jesus, o caminho que nos dá transformação dia a dia, o caminho de santificação, o caminho de mudança de vida. Te louvamos por isso, Senhor. Que nós sejamos aqueles que têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E que nós saiamos daqui gratos pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso bom e maravilhoso Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a virtude, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, sobre sua casa, sobre o trabalho das suas mãos, sobre as suas necessidades todas e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando então nós estaremos para sempre vivendo nos céus com Ele. Amém e amém.